Olá, meus amados, que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus possa cobrir vocês com as suas graças, e que o Espírito Santo de Deus possa continuar abençoando cada um de vocês, e que todo mal na sua vida, que todo mal que queira atacar você, no mundo espiritual e no mundo carnal, que seja caído e derrotado agora por terra em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje, nessa noite, amados, eu quero deixar um versículo aqui da Bíblia sobre a interpretação dos sonhos da Faraó que José interpretou. José, que é uma pessoa da Bíblia, onde ele foi traído, né, pelos irmãos. E então José era temente ao Senhor, entendeu? Então, nessa noite eu quero ler esse versículo aqui e quero que vocês ouçam esses versículos, coloque Jesus à tua frente, coloque Deus à tua frente, que tudo aquilo que vocês possam sonhar, que Deus possa realizar os teus sonhos. Amém. Então, antes de começar o versículo, eu peço vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, para que cada like que você se inscrever, cada like que vocês der e comentar, que essa palavra possa chegar a outras pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe, amados. Hoje eu vou ler o versículo de José, 41, o versículo 41 e capítulo 41, onde José interpreta os sonhos de Faraó. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias, à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, tornando-se a dormir, sonhou outra vez, de uma só. Raste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Aleluias. Então, meus amados, nesse versículo aqui, Faraó levantou-se de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos, né, os feiticeiros, os mágicos, né, e para poder falar sobre o sonho que ele teve, mas ninguém pôde interpretar o sonho, ou seja, ninguém pôde falar o que significava esses sonhos, né? Aí tem uma parte aqui na Bíblia, aqui um versículo aqui, nesse mesmo versículo que fala que ele até chegou a ameaçar na minha palavra, né? Chegou a ameaçar sobre a cabeça deles, mas ninguém soube interpretar, né?
Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho, e como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e outro foi enforcado. Então, amados, o que acontece? Os dois que foram presos por Faraó, um deles contou os sonhos a José. E José interpretou tudo. José falou o primeiro, que o sonho que ele teve, ele ia ser morto e o outro ia voltar ao cargo, né? Ao chefe, deixa eu ver aqui, me fugiu da cabeça, ao pedreiro-chefe, ao padeiro-chefe, né? Então, o que acontece? Aí um foi morto, porque o mesmo sonho que o José interpretou, né? Um foi morto e o outro voltou a ser padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos a cada sonho, com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho, como nos interpretou. Assim mesmo se deu, eu fui restituída ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se babeou, mudou de roupa e foi interpretar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer que, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Aleluia. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Aleluias, glória a Deus. Então contou Faraó a José: no meu sonho, estava eu de pé na margem do Nilo. Aleluias, aleluias. Eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas. Oh, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Muito feias à vista e magras, nunca vi outra assim, diformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nascerem 7 espigas secas,
mirradas e crestadas do vento oriental, as 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretaste. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer, aleluias. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer, aleluias. Eis, aí vem 7 anos de grande abundância, aleluias, por toda a terra do Egito. Subir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apresenta apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimentos nas cidades, e o guardam. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pareça de fome, aleluias. Bendito, exaltado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus. Então, meus amados, dá para vocês verem aí, amados, que José interpreta os sonhos de Faraó, falando que aquela vaca magras que consumiam a outras, seria 7 anos de 7 anos de 7 anos de 7 anos de fome. E aquelas aquelas espigas magras que consumia as outras, seriam 7 anos de alimentos. Então, o que José mandou Faraó fazer? Mande os seus homens, manda eles juntar cereal para a cidade, juntar todos os cereais, todos os alimentos, guardar, porque será 7 anos de fome. Então, gente, Faraó mandou naquele momento. E nesses 7 anos, aqueles que não se ajuntaram alimentos, aqueles não poderiam comer. Aqueles que
somente Faraó que fez o que ele mandou. O poder de Deus é maravilhoso para com a gente, porque Deus mostrou a Faraó e também fez com que José seja preso para poder interpretar aquele sonho. Porque ninguém poderia interpretar. Porque o agir de Deus na nossa vida, se a gente tiver fé, tiver renovo com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus dá sabedoria a gente, né? Faraó, ele não era pessoa de boa índole, pessoas boas. O que acontece? Mas por amor a José, por amor às pessoas boas que estavam naquele momento, Deus deu a capacidade de José interpretar o sonho para Faraó, né? E naquele momento, no outro versículo que eu vou ler, eu vou fazer depois, a própria família, os próprios filhos, irmãos de José, que ajudou a cavar a cova dele, querer matar ele por inveja, eles foram lá e trocaram para trocar e não conheceram José. O que José fez? José reconheceu. Mas José, como era uma pessoa temente a Deus, e não guardava mágoa no coração, José foi e trocou aquele elemento, né? E Faraó deixou ele a cargo, né, do Egito. Né? Bendito seja o nome de Jesus. Muito lindo esse versículo. Amados, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, viu? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar abençoando vocês. Que o Espírito Santo coloque a bênção sobre vocês. E todo mal, toda maldição lançada contra a vida de vocês cairá por terra agora em nome de Jesus. Amém.